Daí, pessoal, mais uma resolução. A reta de equação y igual a 2x menos 4 intercepta os eixos coordenados nos pontos A e B. Esses pontos são os extremos de um diâmetro da circunferência lambda. A equação correspondente a lambda é... Bom, eu tenho então que esta reta y igual a 2x menos 4, ela corta ou intercepta, né, os dois eixos x e y em pontos respectivos A e B. Vamos colocar isso aqui, ó. Eu tenho uma equação y igual a 2x menos 4, e essa reta corta os dois eixos coordenados, o eixo x e o eixo y, em pontos A e B. Então, vou começar aqui com o ponto A. Esse ponto A eu vou estabelecer que é o corte no x. Eu escolhi começar com o corte no x, poderia ter começado com o corte no y. Então, o corte no eixo x. Sobre o eixo x, ou ainda no corte do eixo x, sempre o y vale 0. Rapidamente aqui, ó. Se o y aqui vale, por exemplo, 5, aqui o y valeria 4, aqui o y valeria 3, aqui o y valeria 2, aqui o y valeria 1, e sobre o x, o y vale 0. Então, se eu estou com um ponto sobre o eixo x, eu sei que nesse ponto o y vale 0. E o mesmo acontece com o eixo y. Um ponto sobre o eixo y, aqui o x é que é 0. Bom, então, sendo assim, eu vou estabelecer que o y vale 0. 0 é igual... Então, eu vou colocar para ti aqui, ó. O y vale 0. Então, 0 é igual a 2x menos 4. 2x menos 4 sendo igual a 0, 2x é igual a 4. X é igual a 4, divide por 2. X igual a 2. Então, o ponto A ele tem como coordenadas x igual a 2. E o y, estabelecemos aqui, y igual a 0. Está aí o corte no eixo x. O ponto B vai ser dado pelo corte no eixo y. E sobre o eixo y, agora o contrário, o x equivale a 0. Então, eu tenho y igual a 2 vezes o x, olha só aqui, ó, o x é 0, 2 vezes 0, menos 4. Y igual a 2 vezes 0, 0, 0 menos 4, e o y está valendo menos 4. Então, o ponto B ficou com o x valendo 0 e o y menos 4. Aí eu tenho os dois pontos de interseção, respectivamente no eixo x e no eixo y. E aí diz que esses dois pontos são extremos de um diâmetro. Então, nota que eu já consigo perceber que, sendo o AB, olha só, o AB, o A e o B extremos de um diâmetro, o centro dessa circunferência ela está no ponto médio entre AB. Então, eu já consigo perceber isso. E que o raio vai ser a distância AB, que é o diâmetro, dividido por 2. Mas por que eu estou fazendo esse raciocínio? Porque para elaborar a equação de uma circunferência, que é o que está sendo pedido, ali, que é a equação da circunferência, para elaborar a equação da circunferência, eu preciso de duas informações. Eu preciso das coordenadas do centro, que normalmente se chama A e B, o x é A e o y é B, e preciso também da medida do raio. Raio R. Então, eu preciso saber essas duas coisas. Por quê? Porque a partir dessas duas coisas eu monto a equação reduzida, que é x genérico menos o x do centro, menos a ao quadrado, mais um y genérico menos o y do centro, que é o b, ao quadrado, e isso igual ao valor do raio ao quadrado. E esta experiência aqui, ela decorre da aplicação do Teorema de Pitágoras no plano cartesiano com a circunferência representada, ok? Então, essa aí é a equação chamada reduzida da circunferência. Quando eu desenvolver isso, se eu desenvolvo essa equação,
eu vou para a equação geral, que é a maneira como as alternativas apresentam aí as equações, ok? Então eu já sei que eu tenho que fazer a reduzida e a geral. Para fazer a reduzida, eu preciso para fazer a reduzida, eu preciso desenvolver, eu preciso do centro e raio, e aí depois desenvolvo e chego na geral. Bom, observa que eu já te fiz aí qual vai ser o procedimento, né? Que o centro aqui é o ponto médio desses pontos, e o raio vai ser dado pela distância entre eles, DAB, dividido por 2. Tá? Então o ponto médio vai corresponder ao centro, e DAB dividido por 2 vai ser o raio, e é só substituir. Então eu não precisaria nessa questão nem o desenho, mas eu fiz aí para deixar o exercício mais evidente, com uma clareza maior, com um apanhado didático mais interessante, eu vou colocar a figura do que eu já fiz nesse exercício. Lembrando que a reta está cortando o x em 2 e 0, ou seja, no 2, e o y no menos 4. Então eu fiz isso. Ó. Deixa eu colocar aqui o desenho. Ó, eu coloquei a circunferência, esse ponto aqui é o corte no x. Olha só aqui, ó. Aqui é o 2, é o ponto 2 e 0. Significa o ponto A. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui é o menos 4, que é o ponto 0 e menos 4, que é o B. Que é o ponto B, corte no Y. Aí eu liguei esses dois pontos. E aqui eu tenho a linha do diâmetro. E aí eu preciso, para fazer a equação reduzida, lembrando para ti, eu preciso do centro com coordenadas A e B. E preciso da medida do raio. O centro, como nós vimos, olha só, ele está bem aqui, ó. Ele é o ponto médio entre A e B. Então eu vou aqui encaminhar as coordenadas do centro. Vou botar aqui, ó, o centro é dado pelo ponto médio entre A e B. Então aqui eu tenho o A e tenho o B. Então eu tenho aí o ponto médio como as coordenadas do ponto médio e as coordenadas do centro. Aqui está o centro. Ok, então vou fazer o ponto médio aí. Ó. O x do centro ou o x do ponto médio decorre da média dos x. Então eu tenho aqui x igual a 2 e x igual a 0. Então soma e divide por 2. 2 mais 0 divide por 2. E aí eu tenho então que o x do centro, 2 mais 0, 2. 2 divide por 2 é 1. X do centro é 1. E o y do centro, que é o y do ponto médio entre A e B, mesmo raciocínio, eu pego os y e faço a média. 0 com menos 4 e divido por 2. Então eu tenho aí 0 menos 4 divide por 2. Y do centro, né, o y do ponto médio, 0 menos 4 menos 4, menos 4 divide por 2, menos 2. Então o centro aqui, ó, ele ficou x igual a 1 e y igual a menos 2. Está aí o centro da circunferência. Se eu observar pelo desenho, eu observo justamente isso. Ó, o centro vai ter aqui coordenada 1 para x, e aqui, se observar, ó, menos 2 para y. Observa que o meu cálculo faz jus àquele meu raciocínio geométrico. Bom, então eu já tenho aqui o A e o B. Falta a medida do raio. A medida do raio é a metade do diâmetro. Então eu vou calcular a distância de AB. A distância DAB equivale ao diâmetro dessa circunferência. Então vou calcular a distância DAB através do método prático. Eu coloco um ponto abaixo do outro, 2 e 0, que é o ponto A,
o outro ponto 0 e menos 4, que é o ponto B. Faço um traço, isso é o dispositivo prático, né? E digo que DAB é igual a raiz quadrada. Raiz quadrada das diferenças. De 2 até 0, a diferença é 2. 2 ao quadrado. De 0 até menos 4, a distância aqui de 0 a menos 4 é 4. Então, 4 ao quadrado. Isso vai resultar 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 4 mais 16, 20. Isso está me dando raiz quadrada de 20. Então, DAB é igual. Raiz quadrada de 20. Lembra que eu posso fazer 20 dá por 2, que dá 10. Dá por 2, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. Então, isso é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 5. Então, dentro da raiz aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5, que é o 20. Extrai o fator do radicando 2, e aí DAB, que é o diâmetro, está sendo 2 vezes raiz de 5. Como eu sei que o raio é metade do diâmetro, então o raio é igual a metade disso. 2 raiz de 5 divide por 2. 2 raiz de 5 divide por 2. Corta, corta, me sobra raiz quadrada de 5. Então, o raio é raiz de 5. Aí eu vou jogar essas informações. O valor do centro, junto com a medida do raio, eu vou calcular a equação reduzida. Lembra? X menos A, que é o x do centro ao quadrado, mais y menos b, que é o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Vou substituir. X é x, menos a significa que vai trocar o sinal do a. O a, lembra, ó, é o x do centro, que eu determinei 1. Então, aqui, x menos 1 ao quadrado, mais y menos b. Então, vai trocar o sinal do b. O b está aqui, ó, é o y do centro, é menos 2. Então, vai trocar o sinal mais 2. Já que é menos b, né? Como se fosse menos 2, dá mais 2 ao quadrado. Isso é igual a raio ao quadrado. Aí o raio ficou raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Desenvolva esse produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse outro produto notável, quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4y, mais o quadrado do segundo. Isso é igual, raiz cancela com potência, me sobra 5. Organizando, primeiro x ao quadrado e y ao quadrado, né, os termos ao quadrado. Termo em x, menos 2x. Termo em y, mais 4y. Nota, já está ficando parecido com alguém aí, né? E aí depois eu tenho que fazer aqui, vem agora o número, né? 1 mais 4, vou fazer devagar aqui, ó. Mais 1 mais 4, trago para cá, menos 5. Isso é igual a 0. Finalizando, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y, ok. E aí, 1 mais 4, 5. 5 menos 5, 0. Então, vai cancelar aqui, ó. Isso é igual a 0. E dessa forma, eu obtenho a equação geral desta circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y igual a 0. Isso eu tenho na alternativa B. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí se constitua em algo proveitoso para os teus estudos, que esclareça aí alguma dúvida que tu venha a ter. Fica aí meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.